2. A hipótese de que Deus existe. A religião de uma era é o entretenimento literário da seguinte: Ralph Waldo Emerson. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Aqueles que são acostumados desde a infância ao jeitão dele podem ficar dessensibilizados com o terror que sentem. Um naif dotado da perspectiva da inocência tem uma percepção mais clara. Randolph, filho de Winston Churchill, conseguiu, não sei como, permanecer ignorante em relação às escrituras até que Evelyn Waugh e um irmão soldado na vã tentativa de manter Churchill quieto quando eles estavam no mesmo destacamento. Apostaram que ele não seria capaz de ler a Bíblia inteira em 15 dias. Infelizmente, isso não surtiu o efeito que esperávamos. Ele nunca tinha lido nada dela e está horrivelmente entusiasmado. Fica lendo citações em voz alta. Garanto que vocês não sabiam que isso veio da Bíblia. Ou então fica se remexendo e dando risada. Meu Deus, Deus não é uma merda? Thomas Jefferson, mais informado, tinha opinião parecida, descrevendo o Deus de Moisés como um ser de caráter terrível, cruel, vingativo, caprichoso e injusto. É injusto atacar um alvo tão fácil. A hipótese de que Deus existe não deve ser sustentada ou ser derrubada com base em sua instância mais desagradável, Javé, nem em seu oposto, o insípido rosto cristão do Jesus gentil, manso e suave. Nota do tradutor. Referência ao hino Gentle Jesus, Meek and Mild, do metodista do século XVIII, Charles Wesley. Para ser justo, essa persona efeminada deve-se mais a seus seguidores vitorianos que ao próprio Jesus. Será que alguma coisa pode ser mais açucarada e enjoativa que o "todas as crianças cristãs devem ser calmas, obedientes, boas como ele", de C.F. Alexander? Nota do tradutor. Christian children all must be mild, obedient, good as he. Não estou atacando as qualidades específicas de Javé, ou Jesus, ou Alá, ou de nenhum outro Deus em particular, como Baal, Zeus ou Wotan. Definirei a hipótese de que Deus existe de modo mais defensável. Existe uma inteligência sobre-humana e sobrenatural que projetou e criou deliberadamente o universo e tudo que há nele, incluindo nós. Este livro vai pregar outra visão. Qualquer inteligência criativa, de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa, só existe como produto final de um processo extenso de evolução gradativa. Inteligências criativas, por terem evoluído necessariamente, chegam mais tarde ao universo e, portanto, não podem ser responsáveis por projetá-lo. Deus, no sentido da definição, é um delírio. E, como os capítulos posteriores mostrarão, um delírio pernicioso. Não é de surpreender, já que ela se baseia mais em tradições locais de revelações específicas do que em provas, que a hipótese de que Deus existe apareça em várias versões. Os historiadores da religião reconhecem uma progressão de animismos tribais primitivos, passando por politeísmos, como os dos gregos, romanos e nórdicos, até os monoteísmos, como o judaísmo e seus derivados, o cristianismo e o islã. Politeísmo. Não está claro por que a passagem do politeísmo para o monoteísmo deve ser encarada como um aperfeiçoamento progressivo evidente.
mas ela é amplamente aceita como tal, uma pressuposição que provocou Ibn Warhaq, autor de Why I Am Not a Muslim, Por que não sou muçulmano? A conjecturar sagazmente que o monoteísmo está, por sua vez, fadado a subtrair mais um Deus e se transformar em ateísmo. A Catholic Encyclopedia coloca o politeísmo e o ateísmo no mesmo nível de desimportância. O ateísmo dogmático formal é uma autonegação e nunca obteve, de fato, a aprovação racional de um número considerável de homens. Assim como o politeísmo, por mais facilmente que se apodere da imaginação popular, jamais satisfará a mente de um filósofo. O chauvinismo monoteísta está até bem recentemente encravado na lei de entidades beneficentes, tanto da Inglaterra quanto da Escócia, a qual discriminava religiões politeístas para garantir o status de isenção de impostos, ao mesmo tempo que facilitava a vida de entidades cujo objetivo fosse promover a religião monoteísta, liberando-as do rigoroso exame exigido, com bons motivos, das entidades beneficentes laicas. Minha ideia era convencer um integrante da respeitada comunidade hindu britânica a se manifestar e entrar com uma ação civil para pôr à prova essa discriminação snob contra o politeísmo. Bem melhor, é claro, seria abandonar de vez a promoção da religião como base para o status de entidade beneficente. As vantagens dessa medida para a sociedade seriam enormes, especialmente nos Estados Unidos, onde as somas de dinheiro isento de impostos sugadas por igrejas e que enchem ainda mais os bolsos dos televangelistas atingem níveis que poderiam ser descritos sem remorsos como obscenos. Oral Roberts, que tem um nome bem adequado, disse uma vez à sua audiência que Deus o mataria se ele não lhe desse 8 milhões de dólares. É quase inacreditável, mas funcionou. Livres de impostos. Roberts continua com a corda toda, assim como a Universidade Oral Roberts de Tulsa, Oklahoma. Suas instalações, estimadas em 250 milhões de dólares, foram encomendadas pelo próprio Deus com essas palavras: mobilize seus alunos para ouvir minha voz, para ir aonde minha luz é fraca, aonde minha voz soa pequena e meu poder de cura não é conhecido, até nos limites mais extremos da terra. O trabalho deles superará o seu e com isso estarei satisfeito. Pensando bem, meu litigante hindu imaginário provavelmente entraria no jogo do se não pode vencê-los, junte-se a eles. Seu politeísmo não é um politeísmo de verdade, mas um monoteísmo disfarçado. Há apenas um Deus, Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, o Destruidor, as deusas Saravati, Lakshmi e Parvati, mulheres de Brahma, Vishnu e Shiva. Ganesh, o deus elefante, e as centenas de outros são apenas manifestações diferentes ou encarnações do mesmo Deus. Os cristãos devem aprovar tal sofisma. Rios de tinta medieval, sem falar do sangue, foram gastos para explicar o mistério da Trindade e para suprimir desvios como a heresia ariana. Ário, de Alexandria, no século IV d.C., negou que Jesus fosse consubstancial, isto é, de mesma substância ou essência com Deus. Que diabos isso queria dizer? Você deve estar se perguntando. Substância? Que substância? O que exatamente se quer dizer com essência? Muito pouco. Parece a única resposta razoável. Mesmo assim, a controvérsia dividiu a cristandade ao meio por um século. E o imperador Constantino ordenou que todos os exemplares do livro diário fossem queimados. Dividir a cristandade brigando por minúcias é o que a teologia sempre faz.
Temos um Deus em 3 partes ou serão 3 deuses em um? A Catholic Encyclopedia esclarece a questão, numa obra-prima do raciocínio teológico. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que essas 3 pessoas são distintas umas das outras. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Como se isso não estivesse suficientemente claro, a enciclopédia cita o teólogo do século III, São Gregório, o Milagreiro. Não há, portanto, nada que tenha sido criado, nada que tenha sido sujeitado a outro na Trindade, nem há nada que tenha sido acrescentado como se uma vez não tivesse existido, mas entrado depois. Portanto, o Pai jamais esteve sem o Filho, nem o Filho sem o Espírito Santo. E essa mesma Trindade é imutável e inalterável para sempre. Quaisquer que tenham sido os milagres que deram a São Gregório seu apelido, não eram milagres de lucidez. Suas palavras carregam o traço obscurantista característico da teologia, que, diferentemente da ciência e da maioria dos outros ramos da sabedoria humana, não mudou em 18 séculos. Thomas Jefferson, como tantas outras vezes, falou bem quando disse: o ridículo é a única arma que pode ser usada contra proposições ininteligíveis. As ideias têm de ser definidas para que a razão possa agir sobre elas. E nenhum homem jamais teve uma ideia definida sobre a Trindade. Não passa do abracadabra dos charlatães que se autodenominam sacerdotes de Jesus. A outra coisa que não posso deixar de ressaltar é a confiança pretensiosa com a qual os religiosos atribuem mínimos detalhes àquilo para o que nenhum deles tem nenhuma prova, nem poderia ter. Talvez seja exatamente o fato de que não há provas que sustentem as opiniões teológicas, para qualquer lado, que alimente a hostilidade draconiana característica em relação a quem tem uma opinião ligeiramente diferente, sobretudo, como ocorre, na área específica da Trindade. Jefferson lançou o ridículo sobre a doutrina de que, nas palavras dele, há 3 deuses, em sua crítica ao calvinismo. Mas é principalmente o ramo católico romano da cristandade que empurra seu recorrente flerte com o politeísmo para a inflação descontrolada. A Trindade são acrescida de Maria, Rainha do Céu, que só não é deusa no nome, mas que certamente coloca o próprio Deus em segundo lugar como alvo de preces. O panteão ainda é inchado por um exército de santos, cujo poder de intercessão faz com que eles sejam, se não semideuses, úteis em seus assuntos específicos. O Fórum da Comunidade Católica nos dá uma mão e lista 5.120 santos, junto com suas áreas de especialidade, que incluem dores abdominais, vítimas de abuso, anorexia, vendedores de armas, ferreiros, fraturas de ossos, técnicos de explosivos e problemas intestinais, para ficar só no comecinho da lista. E não podemos esquecer os coros angélicos organizados em 9 ordens: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e os anjos simples, incluindo nossos melhores amigos, os sempre atentos anjos da guarda. O que me impressiona na mitologia católica é, em parte, seu kitsch de mau gosto, mas principalmente a tranquilidade com que essa gente vai criando os detalhes. É uma invenção descarada. O Papa João Paulo II criou mais santos que todos os seus antecessores de vários séculos juntos e tinha uma afinidade especial com a Virgem Maria. Seus impulsos politeístas ficaram dramaticamente demonstrados em 1981, quando sofreu uma tentativa de assassinato em Roma e atribuiu sua sobrevivência à intervenção de Nossa Senhora de Fátima. Uma mão materna guiou a bala.
Não dá para não se perguntar por que ela não a guiou para que se desviasse de vez dele. Ou se pode questionar se a equipe de cirurgiões que o operou por 6 horas não merece pelo menos uma parte do crédito. Mas talvez as mãos deles também tenham sido maternalmente guiadas. O ponto relevante é que não foi só Nossa Senhora, que na opinião do Papa guiou a bala, mas especificamente Nossa Senhora de Fátima. Presume-se que Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Akita, Nossa Senhora de Zeitoun, Nossa Senhora de Garabandal e Nossa Senhora de Nok estavam ocupadas com outros afazeres naquela hora. Como os gregos, os romanos e os vikings lidam com essas charadas politeológicas? Vênus era só outro nome para Afrodite ou elas eram duas deusas distintas do amor? Thor, com seu martelo, era uma manifestação de Wotan ou outro deus? Quem se importa? A vida é curta demais para nos preocuparmos com a distinção entre os muitos produtos da imaginação. Como já tratei um pouco do politeísmo para evitar a acusação de negligência, não direi mais nada sobre ele. Em nome da concisão, vou me referir a todas as divindades, sejam poli ou monoteístas, como apenas Deus. Também tenho consciência de que o Deus de Abraão é, para usar termos leves, agressivamente masculino, e esse fato aceitarei como convenção para o uso dos pronomes. Teólogos mais sofisticados declaram que Deus não tem sexo, embora algumas teólogas feministas queiram compensar injustiças históricas designando-a mulher. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre uma mulher inexistente e um homem inexistente? Imagino que no cruzamento irreal entre teologia e feminismo, a existência possa mesmo ser um atributo menos importante que o gênero. Sei que aqueles que criticam a religião podem ser atacados por não dar o devido crédito à fértil diversidade de tradições e visões de mundo que vêm sendo chamadas de religiosas. Obras antropologicamente informadas de O Ramo de Ouro, de James Frazer, a Religion Explained, de Pascal Boyer, ou In Gods We Trust, Acreditamos em Deuses, de Scott Atram, documentam de forma fascinante a bizarra fenomenologia das superstições e dos rituais. Leia esses livros e maravilhe-se com a riqueza da credulidade humana. Mas não é essa a natureza deste livro. Condeno o sobrenaturalismo em todas as suas formas, e o modo mais eficaz de prosseguir é me concentrar na forma que tem a maior chance de ser familiar aos meus leitores, a forma que influencia mais ameaçadoramente todas as nossas sociedades. É provável que a maioria dos meus leitores tenha sido criada em uma ou outra das 3 grandes religiões monoteístas da atualidade. 4, se contar o mormonismo. Todas as quais remontam ao patriarca mitológico Abraão. E será conveniente manter essa família de tradições em mente ao longo do restante do livro. Este é um momento tão bom quanto qualquer outro para antecipar uma réplica provável ao livro, que, se não aparecesse aqui, surgiria com certeza absoluta numa resenha. Eu também não acredito no Deus em que Dawkins não acredita. Não acredito num senhor de compridas barbas brancas que fica no céu. Aquele senhor é um elemento irrelevante de distração, e suas barbas são tão tediosas quanto compridas. Na verdade, a distração é pior que relevante. Sua bobice é calculada para desviar a atenção do fato de que aquilo no que o autor da crítica realmente acredita não é menos bobo. Sei que você não acredita num senhor barbado sentado numa nuvem, então não percamos mais tempo com isso. Não estou atacando nenhuma versão específica de Deus ou deuses. Estou atacando Deus, todos os deuses, toda e qualquer coisa que seja sobrenatural, que já foi e que ainda será inventada.